Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem é: como que eu posso ouvir a voz de Deus? E sempre que a gente está nesse momento de virada de ano, final de ano, início de ano, eu e André vivemos uma sensação especial, porque a gente celebra o momento de transição para nós. Foi quando nós nos mudamos lá de Campos, no Rio de Janeiro, para vir para cá. E é sem dúvida um desafio ouvir a voz de Deus. É sem dúvida para a gente um desafio onde nós precisamos aplicar atenção, foco, a fim de entender se é Deus que está falando ou o nosso coração quem está direcionando as nossas decisões. Mas eu digo a você que existem sinais. Deus nos dá sinais nesse processo todo. Deus nos dá algumas referências. E aí você precisa ver no seu coração o que você responde mais fácil. Se você tem uma sensibilidade maior para um propósito, ou a sua sensibilidade é maior para um problema. Propósito ou problema? O que a gente vai escolher? Na verdade, a vida, a nossa vida, é definida por essa escolha. Está certo que não significa que, ao escolhermos um propósito, os problemas serão cancelados. Não. Na verdade, o nosso propósito nos coloca em rota de colisão com muitos problemas. A gente vai ter que enfrentar muitas situações difíceis para ouvir e obedecer a Deus, para chegar no lugar que Ele tem para a gente. Sem dúvida alguma, começar algo novo com Deus vai nos desafiar, porque haverá situações que a gente vai precisar botar a mão na massa para resolver. E é o próprio Jesus quem nos disse: no mundo nós teremos aflições. E pode ter certeza, aquele que está ouvindo a Deus vai ter que enfrentar muita situação difícil. Mas há uma diferença aqui. Enquanto o propósito te leva a problemas para que você os resolva, quando você ignora o seu propósito, você acaba criando problema. Ignorar o chamado de Deus é a causa de todo o problema que a humanidade viveu. Se desviar da vontade de Deus, se desviar do caminho de Deus, nos traz a situação de conflito, de caos, de bagunça em todas as áreas da nossa vida. E aqui a gente precisa decidir. O próprio Salomão, que foi um rei sábio, disse o seguinte: sem visão, sem propósito, o povo perece. Sem um propósito, nós seremos engolidos pelos problemas. Por isso que cada um de nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ter esse foco em um motivo pelo qual vale a pena viver. Cada homem e cada mulher de Deus no passado, e até os dias de hoje, são conhecidos por uma coisa que fizeram. Uma. Somente uma. Quando você se lembra da vida de Abraão, o propósito está claro, a missão é clara. Uma coisa: pai da fé. Quando você lembra da vida de Moisés, o libertador. Quando você lembra da vida de Eliseu, um grande profeta, Neemias e tantos outros homens e mulheres que a gente se lembra e descobre, essas pessoas foram marcadas por uma decisão, por uma coisa que eles perseguiram a vida inteira para realizar.
E aí, nós temos uma pergunta diante de nós. Nós seremos lembrados por aqueles, ou como aqueles, que perseguiram o seu propósito, ou seremos lembrados por aqueles que fugiram dele? E é isso que eu quero ver com você, nesse texto que nós lemos agora, nós vamos ler agora. 2 Samuel, capítulo 11, você encontrou aí? É muito importante a gente ler juntos esses poucos versos que a gente vai ter aqui diante de nós. 2 Samuel 11, diz assim: no começo do ano, como nós estamos agora, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava, reparou numa mulher bonita que tomava banho. Talvez você conheça essa história. Talvez essa seja uma história bem conhecida. Ela é uma história que marcou Davi. O que nós vemos aqui é um grande campeão. Davi era o maior guerreiro de sua época. Davi era o matador de gigantes e desde novo ele carregava essa fama, a fama de alguém destemido, corajoso, valente, forte, um grande líder, guerreiro. Os inimigos tremiam diante dele, mas na época em que ele deveria entrar em ação, no início do ano, na época em que os reis iam à guerra, onde os conflitos começavam, no momento em que ele tinha a oportunidade de fazer o que ele sabia fazer de melhor, ele deixou a barba crescer, ficou de pijama até tarde, foi descansar, maratonou na Netflix, decidiu que o ano só começa depois do carnaval mesmo, está tranquilo, bateu o ponto atrasado, deixa isso para lá, mandou o seu exército, as suas tropas irem guerrear, mas o grande guerreiro, o maior, ficou em casa. É como se os grandes jogadores de futebol não jogassem na Copa do Mundo. Esse ano é ano de Copa do Mundo, e você já pensou quando começar os jogos e você vai procurar por aquele grande jogador? Ué, cadê fulano? Não está jogando? Não está jogando, ficou em casa, não quis entrar em campo hoje. Que estranho, não? Por que o maior jogador não vai querer entrar em campo? Porque alguém que é o especialista nessa área não foi jogar, não apareceu. Eu olho essa história de Davi e fico atento, preocupado, porque parece que Davi ficou entediado com a vitória. Já ganhou muitas vezes, a sua vida já estava dando certo, ele já tinha conquistado tudo o que queria conquistar. Davi já estava numa situação muito cômoda, confortável, e ele tinha tanta segurança, tanto conforto, tanta força, tanto poder e riqueza, que ele nem se preocupou em estar onde devia estar. Na época em que os reis saíam à guerra, ele tinha uma equipe fantástica, ele disse: pode ir, vai lá, derrota aquele inimigo lá, eu sei que vocês vão conseguir. Isso causa uma estranheza para mim. Não é porque Davi era um grande campeão que se cansou de vencer. E também não é porque muitos de nós também nos cansamos de perder.
A gente cansa de sofrer algumas coisas na vida. A gente cansa de apanhar, de ter que levantar, de tentar de novo. Eu sei que isso também é cansativo. Mas a questão aqui não é sobre o porquê a gente vence, nem o porquê a gente perde. É o porquê a gente luta. Davi se esqueceu do motivo de ser rei. Ele se entediou, esqueceu a missão, ele se esqueceu que Deus o havia colocado naquela posição para liderar o povo dele, para consolidar a vitória do povo de Israel, para que aquele povo fosse luz para todas as nações. E cada vitória de Davi era uma expressão do poder de Deus. Toda vez que Davi se apresentava numa batalha, ele estava dizendo: não sou eu quem estou lutando, é o Senhor dos exércitos. E aqui cabe para a gente essa reflexão: pelo que nós estamos lutando? Qual é o motivo de levantarmos amanhã, na segunda-feira, para encarar uma jornada de trabalho que é pesada? Por que nós vamos continuar investindo no casamento? Por que a gente continua cuidando, educando, instruindo, puxando a orelha dos filhos e filhas? Por que, jovens, adolescentes, vale a pena voltar a estudar agora, depois desse tempo que a gente já ficou? A gente não, vocês ficaram de férias, dormindo até tarde, igual Davi, lá no TikTok, rolando o feed. Por que a gente deve voltar a, sabe? É esse porquê. Toda vez que alguém foge do seu propósito, causa um problema. Toda vez que a gente ignora que nós temos uma missão a cumprir, nós estamos abrindo uma porta para que um problema não apenas apareça, mas para que a gente seja o agente causador dele. Foi porque não foi para a guerra. Davi não foi para a guerra, e por causa disso, ele viu que não deveria ver. Foi para o terraço, olhou uma mulher bonita, se interessou, mandou chamá-la. Disseram para ele: olha, essa é uma mulher casada, Davi. Ele não quis nem saber. Ele se deitou com ela, ele a engravidou. E isso foi a causa de todos os problemas que Davi viveu e também provocou na sua família. Se fugirmos de um propósito, criaremos um problema. Nós temos esse chamado como chamado de Davi. Deus também chama a gente como igreja a assumir esse propósito de ser luz no mundo, de abençoar essa cidade, de alcançar vidas, alcançar os corações, de fazermos diferença. Só que para nós é difícil porque quando a gente se levanta para cumprir um propósito, o problema aparece. E tem que resolver essa questão, tem que ter conversas difíceis, tem que colocar os pingos nos is, tem que se indispor com algumas questões, tem que olhar no olho, tem que pedir perdão, tem que perdoar. Para cumprir o propósito, a gente tem que se levantar e ir para a luta. Amanhã você vai ter que prestar conta às pessoas, amanhã você vai ter que se levantar para poder colocar comida na mesa, e mais do que isso, você vai ter que se levantar para ser luz no seu local de trabalho, o primeiro a chegar, o último a sair, aquele que presta conta de tudo que faz e é o melhor naquilo que faz. Não é fácil viver por um propósito, mas eu digo a você, é muito pior viver sem um motivo, sem ter uma razão pela qual a gente deve insistir e dedicar a nossa vida. O que me chama mais atenção nessa história de Davi é que do terraço ele contempla toda a cidade, sabe? Ele está olhando tudo. Ele mandou o seu exército para a guerra, não compareceu, mas ele está lá de cima, está olhando toda a cidade, num lugar privilegiado. Aquela era a cidade que ele conquistou, aquele era o palácio que ele construiu. E mais, Davi
tinha mandado trazer para Jerusalém, para perto dele, a arca da aliança, o baú da aliança de ouro, que representava a presença de Deus. Essa mesma arca da aliança que andou com o povo no deserto, desde os tempos de Moisés, muito antes, ficou vagando de um lugar para o outro, abandonada. Davi disse: eu quero a presença de Deus, representada por esse objeto, e ele fez questão de levantar uma tenda perto da casa dele, do palácio dele, para que aquela arca ficasse ali. Hoje, para a gente ouvir um louvor, é só a gente pegar o celular, dar play, vai na televisão, ouve uma música, bota no rádio, mas naquela época as pessoas tinham que cantar, e Davi mandou que naquela tenda houvesse pessoas cantando, louvando, adorando a Deus, 24 horas por dia. E agora, contemple essa cena. Ele está no seu palácio, olhando a cidade, ouvindo os louvores, ouvindo a adoração, ouvindo o culto a Deus. Mas ao invés de olhar para a tenda, ele olha para o terraço. Ao invés de olhar para o lugar do culto, da adoração, de ser atraído por essa entrega a Deus, ele olha para o terraço, onde ele vê uma mulher nua tomando banho, e se entrega ao desejo do coração. Um propósito, um problema. A tenda ou o terraço? Há sempre essa escolha diante de nós. Davi não somente se tornou insensível ao seu propósito, mas também se tornou insensível à adoração a Deus. O que torna toda essa cena ainda mais difícil de engolir, de digerir, é que Davi se tornou indiferente ao culto a Deus, perdeu a razão para adorar, para cultuar a Deus, para dedicar a sua vida, para cantar. Ele que foi um dos maiores músicos, maiores compositores da Bíblia, os Salmos em grande parte foi escrito por ele. Ele ignorou suas próprias canções, canções de amor a Deus, abriu mão do seu propósito e criou um problema. Talvez você nesse início de ano esteja também desanimado. Talvez você nesse início de ano queira encontrar um caminho para recomeçar com Deus. E antes que você escolha pelo problema, antes que você abra mão do propósito, eu digo a você em nome de Jesus, vale a pena insistir. Vale a pena ir adiante. Isso porque nós não estamos por conta própria, isso não diz respeito ao nome de uma igreja, isso não diz respeito à pessoa A ou à pessoa B, isso diz respeito àquele que nos salvou, àquele que nos tirou da perdição, que nos deu vida, àquele quem deu a nós o seu Espírito para cumprirmos a missão dele. Isso tem a ver com Jesus. Vale a pena viver por esse propósito, vale a pena viver por ele, vale a pena tomar a nossa cruz. E é somente quando nós olhamos firmemente para ele, que nós somos capazes de tomar a nossa cruz nos ombros e segui-lo, ainda que haja um alto preço a se pagar, vai valer a pena. Hoje, está diante de nós duas alternativas. Da mesma forma que estava para Davi, a tenda e o terraço. O local do propósito, o local do culto, o local da adoração, ou a negação de tudo aquilo que Deus tem para a gente. O lugar onde a gente entrega a nossa vida, onde a gente descobre a nossa identidade e é renovado, é revigorado em Deus. Ou o lugar onde a gente vai encontrar tudo que nosso coração talvez deseje, mas que vai destruir a nossa vida,
e nos afastar, triste e tragicamente, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Não fique entediado. Não deixe que seu coração se desanime frente às circunstâncias. Deus continua sendo Deus. Deus continua reinando e governando. Deus continua no controle de todas as coisas. E é por causa dele que a gente permanece. Hoje está diante da gente um propósito, mas também está diante da gente um problema. E o maior problema que a gente pode enfrentar é afastar-se do que Deus tem para nós. Eu digo a você, vale a pena entrar em rota de colisão com qualquer coisa entre nós e o que Deus tem para a gente. O lugar mais seguro para Davi não era no palácio, era na frente de batalha. Mas ele escolheu o conforto e pagou um alto preço. Eu digo a você, escolha não pagar esse preço. Escolha o preço que Jesus pagou por mim e por você, para que a gente prossiga e corra e vá adiante, não desanime e cresça e continue e avance para a glória de Deus, para o nosso chamado em Cristo Jesus, para esse alvo que está diante de nós. Eu desafio você hoje. Eu preciso desafiar você a avaliar o seu coração, que talvez esteja cansado, talvez esteja desanimado, talvez pensou em desistir e em entregar, em voltar atrás, em dizer, olha, eu vou me envolver com outras coisas, isso aqui não dá para mim. Sabe, eu estou por pouco assim de desistir do meu trabalho, meus negócios, da minha família, eu estou por um triz de desistir do ministério, estou por um triz. Não olhe para o problema, olhe para o propósito, olhe para aquele que te chamou. Eu desafio você hoje a decidir, insistir em retornar àquele lugar onde a voz de Deus alcançou você. A voz de Deus ecoou no seu coração e disse, meu filho, minha filha, eu te salvei, eu te escolhi, eu levantei você, e é eu quem vou conduzir a sua vida para encontrar esse lugar, para encontrar seu propósito, para viver o que eu tenho para você. Eu desafio você hoje a tomar a decisão de permanecer no Senhor. Vale a pena andar mais um pouco para descobrir o que Deus preparou para você. Quero orar pela sua vida. Quero que você apresente seu coração, a sua vida para Deus, com seu cansaço, talvez com seu desânimo, talvez com toda a sua preocupação. Começou um novo ano, mas parece que a gente está vivendo coisas velhas. Sabe? Avalie o seu coração, feche seus olhos aí onde você está e apresente a sua vida para Deus. A resposta que a gente pode dar para um momento como esse é a mesma que todo homem e toda mulher que Deus usou poderosamente no passado deu. Eu só tenho uma escolha. Eu só tenho um Senhor. Eu só tenho um propósito pelo qual viver. E é na direção dele que eu vou caminhar. É na direção dele que eu vou adiante. Avalie o seu coração nessa noite. E se pergunte como Davi mesmo fez. Por que está abatida, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, porque eu verei o Senhor cumprir a vontade dEle em minha vida. Eu verei. Essa não é uma semana de desistir. Esse não é um mês de retroceder. Esse não é um tempo de voltar atrás. Permaneça naquilo que Deus te chamou para viver. Permaneça no propósito. Vai valer a pena. Porque é Jesus
quem está guiando, quem está conduzindo, quem está dirigindo a sua vida. Pai, nós apresentamos a nossa vida a Ti nessa noite, porque há tantas questões em nosso coração, que a gente não sabe lidar. Eu sei que há tantas dúvidas, há problemas, há lutas, dificuldades, há questões, ó Pai, que não entendemos e não conseguimos discernir. Mas nós sabemos que Tu és o Deus que nos dá a paz que excede a todo entendimento. Tu és o Deus que nos dá a paz sobre qualquer situação que não conseguimos compreender. Nós queremos caminhar nessa paz, caminhar sob essa direção, sabendo que o governo não está nas nossas mãos, o governo não está nas nossas preferências, nem na nossa vontade, mas está sobre os ombros de Jesus. Ele que é o Senhor, Ele é quem governa sobre todas as coisas, sobre nós também. Então governa sobre nós. Ajuda-nos hoje a olhar para Ele e ver que há um propósito para tudo, há um motivo maior, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que vale a pena viver, e é por isso que nos apresentamos ao Senhor, porque Tu mesmo nos guiará para a Sua honra e para a Sua glória. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Você fez essa oração junto comigo? Você acredita que Deus tem um chamado para você? Você acredita que Deus tem esse propósito para a sua vida? Eu convido você a ficar de pé e você abraçar quem está perto de você e dizer: meu irmão, minha irmã, há um propósito, há um chamado, há uma razão, há um motivo pelo qual vale a pena viver. Creia que nessa semana nós vamos ver resposta do nosso posicionamento, resposta da sua postura diante de Deus, porque Ele é quem confirma, Ele é quem dá continuidade, é Ele quem faz as coisas acontecerem. Que você se levante para ver essa cidade sendo alcançada pela sua decisão, as coisas mudando porque você escolheu hoje permanecer para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que você vá em paz para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.